Então, para responder a letra A, né, do exercício número 2, nós vamos fazer o total do custo dividido pelo total de alunos que comparecerem, 1.500, coloquei errado aqui. Por 1.500 dividido por 500. 1.500 dividido por 500, a gente pode, fazer o cancelamento aqui, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, e 15 dividido por 5, 3. Não é isso? Então, cada aluno vai pagar R$3. Muito bem. Vamos para a letra B. Para que o valor pago seja de R$4, quantos alunos devem comparecer à festa? Então, para que o valor pago seja de R$4, quantos alunos devem comparecer à festa? Então, é o mesmo raciocínio, né? Nós vamos fazer 1.500, também dividido por 4. Então, vou esperar vocês fazerem a conta aí. Quanto que vai dar? Eu sugiro que não façam na calculadora. Lembra que a gente está se preparando para o Enem, e no Enem não pode usar calculadora. Quem usa muito calculadora no ensino médio, fica lento na hora do Enem, a gente não quer isso, né? A gente não quer ninguém lento, a gente quer todo mundo bem rápido lá no Enem. Vamos fazer a continha aqui, 1.500 dividido por 4, 15 dividido por 4, 3, 3 vezes 4, 12, sobram 3, abaixo zero. 30 dividido por 4, 7, 7 vezes 4, 28, vão sobrar 2, abaixo zero, 20 dividido por 4, 5, 5 vezes 4, 20, não sobra nada. Então, deverão aparecer 375 alunos à festa para que cada um pague R$4. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Tranquilo? Na letra C, escreva uma lei matemática em função do número X de alunos. Então, olha que informação importante. Que relacione o valor de cada aluno deverá pagar e o número de alunos presentes. Há alguma restrição para o valor de X? O que isso significa? Muito bem. A lei matemática é aquela lei de formação que expressa, né, o raciocínio do problema, tá? Então, aqui, quando ele fala número X de alunos, é que ele está dizendo o seguinte, olha, a letra X vai representar a quantidade de alunos, ok? E ele quer que relacione o valor que cada aluno deverá pagar. Bom, essa conta, esse exemplo a gente fez na letra A. Nós pegamos o custo da festa, dividimos pela quantidade de alunos, para descobrir quanto cada aluno iria pagar nesse caso. Então, o raciocínio está aqui. Não foi isso que a gente fez? Aí agora ele está querendo dizer que a gente faça a mesma coisa, só que agora eu não vou considerar 500 alunos, eu vou considerar X alunos. Ok? Então, utilizando o mesmo raciocínio aqui, nós vamos colocar o seguinte, Y, que representa a quantidade que cada um vai pagar, é igual
a 1.500, que é o custo total da festa, dividido por X, que é a quantidade de alunos. Então, eu utilizei o raciocínio aqui, que nós fizemos na letra A, para montar essa expressão, ok? Então, o que eu vou pagar é igual a 1.500 dividido pela quantidade de alunos. Ficou claro? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Alguma pergunta? Às vezes, né, para a gente montar aqui, né, uma lei matemática, uma lei de formação, que é a regrinha do problema, às vezes fica difícil, né? Mas quando você observa que você já fez isso, né, aqui na questão anterior, se você não fez, você pode, você mesmo, criar uma situação, né, onde, o que que eu faria se tivesse números? Aí fica mais fácil de você montar aqui, quando você não tem números, quando você só tem letras, né? Então, essa é a lei de a lei matemática, também chamada de lei de formação. Isso aqui é uma lei de formação, que representa a quantidade que cada aluno vai pagar, e essa quantidade que cada aluno vai pagar depende da quantidade de alunos, né? Vocês viram aqui que com 500 alunos, cada um paga 3, com 375 alunos, cada um paga 4. Então, o valor a ser pago depende da quantidade de alunos. É isso que a gente falou, né? Que função era justamente isso, uma grandeza dependendo da outra. Ainda na letra C, tem mais algumas perguntas, né? Ele fala o seguinte, ó, depois de montar, de pedir a lei de formação, ele fala o seguinte: há alguma restrição para o valor de X? Essa quantidade de alunos aqui, ó, há alguma restrição para essa quantidade de alunos? Para esse valor de X aqui? O que a gente leu lá no problema? A gente leu lá no problema que tem que participar pelo menos 150 alunos. Lembra disso aqui, ó? Ó, a gente até grifou, ó. Pelo menos 150 alunos confirmarem presenças. Só assim que vai que vai ter festa, né? Só assim que a gente vai realizar a festa. Tem que ter no mínimo 150 alunos. Então, X, né? A quantidade de alunos tem que estar entre 150 e 750, que é o máximo, né, de alunos que tem na escola. Então, a restrição é que X fique entre 150 e 750 alunos. É o mínimo de alunos que eu preciso para realizar a festa é 150. E o máximo de alunos que pode ter na festa é 750, porque é a quantidade de alunos que tem na escola. Ok? E a terceira pergunta diz o seguinte: o que isso significa? O que isso aqui que eu acabei de responder significa? Significa o domínio que nós estudamos na aula anterior. Lá na apostila, na página 43, a gente escreveu aqui que domínio são os valores de X. Ok? A gente escreveu aqui que domínio são os valores de X. Então, se aqui eu respondi que os valores de X vão variar entre 150 e 750 alunos, então, formalmente, eu estou falando do domínio. É isso que significa.
o domínio representado pela letra D. Então, formalmente, eu respondo: domínio é igual a x, tal que x está entre 150 e 750. Olha, aqui eu respondi formalmente o que eu já havia respondido aqui anteriormente, tá? Quando a gente diz, né, que os valores de x podem estar entre um número e outro, ou maior que um ou menor que outro, quando a gente fala sobre esse valor de x, eu estou falando do domínio. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente ir para a atividade 3? Por favor, fiquem à vontade, tá? Ok? Então, vamos lá. Atividade 3. Ainda na página 47. Para responder as questões propostas, considere A o conjunto formado por todas as escolas de ensino médio da sua cidade. Então, eu vou anotar aqui, ó. O conjunto A é formado por todas as escolas de ensino médio. Então, eu vou abreviar ensino médio por E de ensino, M de médio. E o conjunto B, formado pela quantidade de professores de cada escola. Então, conjunto formado pela quantidade de professores de cada escola. Letra A. Podemos dizer com certeza que existe uma função de A em B? Por quê? Função de A em B, lembra que eu represento F, dois pontos, A, setinha, B? Essa formalidade aí também está na página, aqui ó, também na página 43, aqui em cima, na página 43. Uma função F de A em B. Então, vamos lembrar o que a gente falou, o que a gente comentou sobre isso. Bom, aqui são os valores de x, portanto, domínio. Aqui são os valores de y, portanto, contradomínio. Sempre o primeiro é domínio, sempre o segundo é contradomínio. Então, sempre o primeiro valores de x, sempre o segundo valores de y. Então, aqui existe uma relação de dependência. Não é isso? Vocês se lembram que quando a gente falou lá daquele diagrama, né, a gente podia ter só um x ligado a cada y, né? O y pode ter vários x, mas o x só pode ter um y. Lembra disso? Nós falamos sobre isso, né? Então, se eu tenho aqui os valores de x e se eu tenho aqui os valores de y, né? Vamos supor aqui, né, que eu tenho a quantidade x, né? É a quantidade de escolas. Então, essa escola tem tantos professores, essa outra escola tem tantos professores, essa outra escola tem tantos professores. Não é isso? Então, a cada escola eu tenho uma quantidade única de professores.
Não é isso? Então, aqui está tudo certo, né? Agora, na letra B. Podemos dizer com certeza que existe uma função de B em A? Ou seja, isso aqui sendo X e isso aqui sendo Y? Vamos pensar. O conjunto B é o conjunto formado pela quantidade de professores de cada escola. Então, vamos supor que eu tenho aqui... eu vou colocar até números aqui em cima depois, né, para ficar mais fácil de vocês perceberem, né? Vamos supor que eu tenho aqui algumas escolas, né? Essa escola aqui tem 50 professores, né? Essa aqui é a escola M, essa aqui é a escola N. Vamos supor que as duas escolas tenham 50 professores. Então, eu posso ter essa ligação aqui, ó. Então, eu tenho as duas escolas da minha cidade têm 50 professores. Então, isso aqui não pode acontecer. Vou dar o exemplo ao contrário ali, que fica melhor para vocês entenderem o que pode com números, né? Fica melhor. Escola M, escola N. Olha a diferença. Então, eu tenho a mesma situação, né? Eu tenho duas escolas na minha cidade e as duas escolas têm 50 professores. Aqui também eu tenho duas escolas e as duas escolas têm 50 professores. Aqui, né, nós estamos dizendo que é F de A em B. Então, o conjunto A, que é o conjunto das escolas, é X. Aqui é o contrário, o conjunto B, que é a quantidade de professores, é o X. Só está invertido, F de A em B, F de B em A. Então, nós falamos que aqui pode e aqui não. Isso também a gente comentou, né? Isso aí está na página. Eu preciso lembrar qual página que nós falamos disso. Eu acho que nós falamos disso na página 41. Isso, foi na página 41. Exatamente. Então, eu posso ter um Y que recebe duas setas. Isso eu posso. Mas eu não posso ter um X de onde saiam duas setas. Ok? Tem uma historinha que ajuda, porque às vezes confunde, fala, nossa, mas de onde que pode, o que pode, o que não pode. Então, tem uma historinha que eu comento, né, que ajuda a guardar isso aí, tá bom? A historinha é o seguinte, é uma bobagem, né, mas é uma coisa que ajuda a memorizar, tá? Nós vamos pensar o seguinte, vamos pensar aí há 100 anos atrás, como que era a nossa sociedade há 100 anos atrás? Não é, né, exatamente igual ao que é hoje. Né? Há 100 anos atrás, a sociedade era bem diferente. Né? A sociedade, por exemplo, era bem mais machista do que é hoje. As mulheres não tinham direito, as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não podiam votar, não é verdade? Né? As questões eram bem diferentes. Né? Se a gente pensar que a função é como se fosse essa sociedade há 100 anos atrás,
a gente consegue assimilar isso aqui que eu estou explicando para vocês. Vamos pensar o seguinte, ó. X representa as mulheres na sociedade de 100 anos atrás. Sempre X vai representar as mulheres, ok? Y representa os homens nessa sociedade de 100 anos atrás. Vocês se lembram, né, que olha, gente, o que eu vou falar aqui é só uma historinha, hipotético, só para ajudar a gente a memorizar, tá bom? Eu não estou sendo nem feminista, nem machista, não estou colocando a minha opinião aqui, não. Mas é só para a gente lembrar como é que era, né? Antigamente, né, os homens, eles podiam ter relacionamento com várias mulheres e isso não era problema, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu faço isso aqui, ó, vamos considerar que esse homem tinha relacionamento com duas mulheres e a sociedade, na época, né, não via problema nisso, né? Era considerado normal. Outra coisa, aqui vocês estão vendo que esse homem aqui embaixo, ó, ele não está ligado a mulher nenhuma. Então, o homem também poderia ficar solteiro, né? Naquela sociedade antigamente não havia problema, não é verdade? Eu não estou dizendo o que é certo, o que é errado, ok? Eu estou dizendo como que a sociedade considerava essa situação, né? O homem poderia ficar solteiro, que ninguém falava nada, não tinha fofoca, e aqui também o homem poderia ter relacionamento com duas mulheres que também não tinha fofoca, não tinha problema, era considerado normal. Agora, o contrário, não podia acontecer de jeito nenhum. Uma mulher que tivesse relacionamento, né, com dois rapazes, não era considerado normal, muito pelo contrário, né? Existia até aqui nesses casos, né? Vocês podem ver com as histórias de antigamente, que essas questões aqui nesse caso eram resolvidas até com duelo, né? O duelo existiu realmente, né? Pede para os avós contarem histórias para vocês, né? Pesquisa também na internet, que existiam até essa questão do duelo para resolver essa história quando uma mulher tinha relacionamento com dois rapazes. Então, isso não podia de jeito nenhum, né? Outra coisa que não podia também, que a sociedade considerava um absurdo, era uma mulher ficar solteira. A mulher tinha que casar muito cedo, muito novinha, né? Quase que uma adolescente. Então, uma mulher, por exemplo, de 25, 30 anos ficar solteira era um absurdo naquela época, né? Hoje a gente não considera isso, né? Então, pessoal, isso aqui, né, hipoteticamente, é só para ilustrar, para facilitar, para vocês memorizarem, tá? Não vamos colocar aqui opiniões, não vamos discutir o que é certo e errado, não é momento. Mas eu acho, né, eu sempre conto essa historinha para ajudar os alunos a memorizarem o que que pode e o que que não pode. Então, na verdade, para ser considerado função, isso aqui pode, e aqui, para ser considerado uma função, isso aqui não pode. Tá bom? Ok? Então, o Y pode ficar sozinho e o Y pode receber duas setas. X não pode ficar sozinho e de X não pode partir duas setas, né? O X não pode ter aqui dois caminhos,
ok? Então, essa primeira situação pode, o y recebendo duas setas pode, e essa situação não pode, que é o x, né, de x partindo duas setas. Tudo bem, pessoal? Então, para ficar ilustrado aí com alguns exemplos, né? Esse exercício aqui serve para a gente entender melhor o que que pode, o que que não pode, né? Então, esse exemplo aqui eu criei, né? Para ver essa situação, tá bom? Posso continuar? Tem alguma pergunta? Depois, se vocês quiserem, eu mando fotinha disso aqui também, tá? Então, vamos lá. Atividade número 4. Deixa eu só arrumar minha folhinha aqui, peraí. É possível pensar nas funções, olha só que interessante. É possível pensar nas funções como máquinas, em que o domínio é o conjunto de entrada na máquina, ou seja, a matéria-prima. A regra diz como a matéria-prima deve ser processada e o conjunto imagem é o resultado desse processamento, o conjunto de saída da máquina. Então, aqui é como se fosse uma máquina. Então, aqui entra o domínio, que são os valores de x, e por aqui sai, né, o y, que é chamado de conjunto imagem. Podemos escrever a regra representada na máquina anterior com palavras. Observe o que ocorre na situação. Então, eu vou tampar aqui a resposta, para a gente analisar aqui a situação que está acontecendo. Então, vocês estão com a apostila aí, né? Vocês estão acompanhando. Podemos descrever a regra representada na máquina anterior pela letra F com palavras. Observe o que ocorre na situação a seguir. Então, olha aqui a máquina. Entrada, entra um valor, dobre o valor da entrada e some 3. Então, usando essa máquina, qual é o valor de saída de cada um dos valores de entradas indicados na tabela abaixo? Então, ó, considerando aqui o valor de entrada 1, você vai dobrar. O que é dobrar? Lembra do que é dobrar? É multiplicar por 2. Esse resultado você vai somar 3. E aí você vai pôr o resultado aqui na frente. Então, multiplica por 2, depois soma 3, põe o resultado aqui na frente. Vocês vão fazer isso com cada valor de entrada, com 1, com 2 e com 3, tá? Então, vou aguardar. É bem facinho, né? Então, eu vou dobrar o 1, 2 vezes 1, 2. Depois eu vou somar 3, o resultado vai dar 5. Agora eu vou fazer isso com outro valor, que é o 2. Então, eu vou dobrar, multiplicar o 2 por 2 e somar 3. Então, vai ficar aqui 4 mais 3, resultado 7. Tudo bem? Eu vou fazer isso com o terceiro número. O terceiro número de entrada é 3. Então, eu vou dobrar e somar 3. Então, dobrando ele, fica 6, mais 3, 9. Então, esses são os resultados de cada número de entrada. Se o número de entrada é 1, o resultado é 5. Número de entrada 2, resultado 7. Número de entrada 3, resultado 9. É isso que eu estou falando. Para cada valor de x,
eu tenho um valor de y. 1, 2, 3, um valor de y, 5, 7, 9. O 1 está ligado ao 5, porque é o resultado dele. O 2 está ligado ao 7, porque é o resultado dele. O 3 está ligado ao 9, que é o resultado dele. Aqui eu tenho o conjunto domínio, aqui eu tenho o conjunto contradomínio e também o conjunto imagem. Certinho? Nenhuma pergunta? Então vamos lá, atividade 5. Mentira, desculpa. Atividade 4 ainda, letra B, né? Essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra B. Com alguns softwares, podemos criar nossas próprias máquinas. Para isso, podemos usar uma linguagem de programação simples. Um desses softwares utiliza blocos que se encaixam para criar máquinas de função. Observe os comandos dados no caso abaixo para entender melhor. Ao colocar 5 como valor de entrada nessa máquina, qual o valor que retorna? Então, bem tranquilo aqui, ó. Vocês vão fazer tudo o que está pedindo para fazer aqui, ó. Então, o valor de entrada é 5, você vai fazer o que ele está mandando aqui e para ver qual é o resultado que vai dar. Tá vendo? Adiciona 10, o resultado você vai multiplicar por 2, e o resultado você vai dividir por 3. Tá? O valor de entrada é 5. Vou aguardar mais uns segundos, que é bem facinho de fazer também. Acharam o valor? Eu vou montar o resultado aqui, ó. Eu vou pegar 5, eu vou somar 10. Esse resultado eu vou multiplicar por 2, e depois esse resultado eu vou dividir por 3. Pode fazer do jeito que eu fiz aqui, pode fazer separadinho, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou somar 10, vai ficar 15. Aí depois eu vou multiplicar o 15 por 2, vai ficar 30. E o resultado final aqui eu vou dividir por 3. O resultado